Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio. Hoje nós estamos aqui, então, nessa jornada pelo purgatório, nesse tempo propício que é a quaresma, para meditar sobre pecado, virtude e penitência. Nós estamos aqui nessa série, nessa playlist, sobre todos os cantos do purgatório, que é a segunda parte da Divina Comédia, o segundo livro da Divina Comédia de Dante Alighieri. E hoje nós estamos, então, no nono canto, Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, então que você possa dar uma olhada aqui no meu canal. E no final desse vídeo também tem o link para a playlist completaça da primeira parte do primeiro livro, que é o Inferno de Dante. Então já tem uma playlist completaça sobre o Inferno de Dante aqui. Então vai ficar o link aqui no final do vídeo para você acessar e ter acesso, se você tem interesse pelo conteúdo da primeira parte do primeiro livro. E esse aqui então é a continuação daquela primeira parte, ou seja, a segunda parte, que é realmente essa jornada que Dante e Virgílio fazem pelo purgatório. Nós aqui estamos, então, hoje no nono canto. Aqui eu vou trazer para vocês todo o simbolismo, significado, chave de leitura que Dante está tentando expressar aqui nessa obra, nesses cantos, para que você, quando tiver acesso a realmente o conteúdo dos livros, você possa, então, aproveitar e aprofundar melhor, sabendo todo o contexto, de todo aquilo que Dante queria expressar em cada canto, que vai ajudar na compreensão e também na apreciação dessa obra que é magnífica, ok? Então fica comigo aqui que eu pretendo fazer as 3 partes dessa obra maravilhosa, tanto poeticamente como literalmente, no caso da literatura, o contexto em que foi escrita, mas também no sentido de filosofia, de teologia, de fé, de espiritualidade, de comportamento, de ética e moral, Então eu acho que vale super a pena, ok? Então, como sempre, eu trago a introdução do canto e depois eu trago a contextualização, para que você então possa viver melhor e mais plenamente essa obra. Então vamos lá para o canto? Canto 9. Ao despontar do novo dia, Dante adormece, e no sono é transportado por Luzia até a porta do purgatório. Aproximam-se da entrada, e aqui um anjo abre-lhes a porta, depois de ter gravado na testa de Dante 7 P's. No final do canto 8º, então, o Conrado de Malaspina, ele dá a sua profecia a Dante, como já foi explicado. Aqui ele encontra todos os príncipes e os líderes que morreram, mas se arrependeram no último momento e por isso estão aqui esperando para adentrar no purgatório e a montanha do purgatório começar a sua subida, assim, purgando seus pecados, literalmente, para a entrada do céu. Então, ele dá essa profecia. E vocês viram que escureceu, Dante tá ali, daí aparecem os anjos, e ele tá conversando com os líderes, e aí Conrado de Malaspina dá essa profecia e acaba o canto. Então, nesse escurecer, desce 2 anjos para proteger eles contra a serpente, a víbora infernal. E esses anjos estão ali para guardar realmente essas almas de qualquer insídia da serpente, que aqui representa o pecado, nesse sentido. E nesse nascer do sol, nesse pôr do sol, nesse anoitecer, a lua aparece em Escorpião. Gente, deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Como eu disse, eu sou péssima em geografia e sou péssima em astrologia. E quando eu digo astrologia, eu não estou dizendo de horóscopo, tá bom? Dante não está falando de astrologia no sentido de horóscopo, de adivinhação, de previsão, porque isso também só Deus pode fazer, Quem sabe do nosso futuro é Deus. Nós, dentro da fé, não acreditamos em horóscopos, em profecias, em adivinhações, que é o que o horóscopo faz. O que eu tô querendo dizer aqui é que existe astros no céu.
sempre existiram, foi Deus que criou. Isso não é ruim. Os astros do céu faz parte da criação de Deus e tudo que Deus criou é bom. E os astros são úteis, importantes para a nossa vida. Porque através do sol nós temos o calor, nós temos a luz, que é ideal, né, para a plantio e a colheita, para a nossa sobrevivência. Nós temos a lua, que também determina as marés, o melhor tempo de plantio e colheita, né? Porque Deus deixa ali uma sabedoria nos astros para reger realmente a criação, né? Nós temos aqui as estrelas para guiar os navegantes, para iluminar o céu. Vocês entendem? Então, tudo que Deus criou é bom. E os astros foi Deus que criou e por isso são bons e servem, são úteis para nós, né? Eles, dependendo da distância do sol e da lua, é melhor para plantio, para colheita. Também tem as estações do ano e tudo mais. Então a astrologia de Dante está baseada um pouco no estudo dos astros de Santo Tomás de Aquino, que nada mais é do que realmente analisar e entender melhor a importância que esses astros têm sobre a nossa vida. Então não no sentido, como que eu posso dizer, herege, ou no sentido pagão de ser, mas no sentido do que eles são mesmo. Foram coisas criadas por Deus e que são bons e que de alguma forma têm uma importância e regem alguma influência e poder sobre todos nós aqui na Terra. Nesse sentido natural, nesse sentido material, né? Nesse sentido da criação. Ok? Então, Dante traz isso aqui como um simbolismo, como um significado, nesse sentido de astrologia, não no sentido pagão e herege, e não no sentido de adivinhação, de previsão do futuro, como muitas pessoas usam os astros de uma forma errada, ok? Então, até mesmo isso, tem uns estudos assim de Santo Tomás de Aquino sobre isso, sobre os astros, ou seja, astrologia, estudo dos astros. Os astros em si, que existem, que são bons e que geram alguma influência na criação, na natureza e também em nós. Mas não no sentido de previsão de futuro, entende? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, de maneira nenhuma, a gente pode ver isso de uma forma errada, sabe? Assim, o estudo dos astros em si é bom, só que muitas pessoas perverteram. É claro que a gente evita de falar dessas coisas, porque se a gente for falar, as pessoas podem interpretar que tudo sobre os astros é bom e então, portanto, horóscopo e adivinhações sobre o futuro através dos astros é bom e blá, blá. Não é isso que acontece. Então, é por isso que é evitado de falar, mas o estudo em si, científico dos astros e a sua influência na criação de forma natural é um estudo, né? É uma ciência, porque realmente influem. Mas é só para aqueles realmente, é importante frisar que só para aqueles que têm realmente a sua fé madura, a sua fé fundamentada, a sua fé forte, né, firmada, é que talvez poderiam entender isso, né, e ter mais liberdade sobre esses assuntos. Eu acredito assim, é por isso que são muito poucas as pessoas que falam sobre esse assunto, né, como Dante, como Santo Tomás de Aquino, ok? É isso que eu queria explicar aqui. Outra coisa. Então, a Lua já nascia em Escorpião. É a posição dos astros no céu, nesse momento. É isso que Dante está falando. Só isso, ok? E ele dorme, e ele sonha que vem uma águia e pega ele e sobe no mais alto dos céus, e eles atravessam como se fosse um fogo, e ele sente o calor do fogo e tudo mais, naquele sonho e tudo mais. Aí ele acorda sem saber onde ele tá, nem com quem ele tá. Ele pensa que ele tá sozinho. Por quê? Porque ele está num lugar diferente. E daí Virgílio explica para ele o que aconteceu. Luzia, Santa Luzia. Dante era devoto de Santa Luzia, porque Luzia também é patrona lá da cidade de Itália, né? Então, Dante, Virgílio explica que ele dormiu e Santa Luzia apareceu e mostrou o caminho que ele deveria seguir, ou seja, a santa se compadeceu da devoção dele e está desde o início aqui ajudando ele a encontrar a via verdadeira, a via de salvação, a via para o paraíso.
Então ela está assistindo junto com Beatriz e com Nossa Senhora, que é a Mãe da Misericórdia, lá no céu, Dante, essa alma, para que ele consiga realmente encontrar o caminho verdadeiro, o caminho para chegar até o paraíso. Entende essa história de intercessão? Então Luzia aparece aqui, pega ele no colo e mostra e leva eles até o caminho para que eles possam chegar mais rápido, né, na porta do purgatório, ou seja, no começo da subida da montanha. Então aqui no nono canto, eles começam finalmente a subida da montanha do purgatório, ou seja, eles adentram finalmente no purgatório, deixando as almas lá para trás, né? Aquelas almas que eles estavam lá com os líderes e tudo mais, deixando elas lá, esperar o tempo que elas precisavam, e eles avançaram aqui com a ajuda de Santa Luzia. Essa águia, que é Santa Luzia, ela desce, essa águia no sonho, então é Santa Luzia. Ou seja, não era um sonho, aconteceu de verdade, mas como ele estava, né, dormindo, então ele realmente foi pego por Santa Luzia e carregado, assim como a águia pegou ele e carregou, nesse sentido. Você lembra que eu falei lá nos primeiros cantos do inferno que Santa Luzia, ela aqui representa a ação da graça divina que ilumina a alma? Né? A ação da graça, a iluminação da consciência moral, da consciência espiritual do homem, né, para a verdade. A graça, que é a luz que ilumina, né, é a luz que mostra o caminho, é a luz que abre a visão. Então, nesse sentido, Santa Luzia aqui também está por causa disso. Porque ela Luzia, de luz, né? É a luz da graça divina que ilumina a razão e a consciência do homem para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, ok? Depois que a alma começa o seu caminho de penitência e começa ali então seu caminho de penitência e purgação, ela precisa da graça divina. Ela depende da graça divina, passa a depender da graça divina. É uma coisa muito difícil para o ser humano, nesse sentido, humanamente falando, fazer sozinho. Ele precisa realmente da ajuda e da ação da graça divina para que alcance e comece a dar passos e evoluir nesse caminho de penitência e purgação para a sua purificação. E é por isso, então, que Santa Luzia, que aqui simboliza a luz divina, a graça divina, vem em socorro de Dante para dar esse grande salto de avanço aí para a purificação e purgação diante da penitência. Lá no sonho ele fala sobre Ganymede, que é filho de Tros, que é o fundador de Troia. E aqui é uma história da mitologia grega, né, que no caso esse menino, esse homem, ele era muito belo, o mais belo de todos os mortais, né, e Zeus em forma de águia, que normalmente é o que a mitologia contava, né, que às vezes Zeus se disfarçava de águia e outras formas, Zeus rapta esse homem e leva para Olimpo, né, que era onde era a morada dos deuses, né, e lá ele substitui Hebe, que era a deusa da juventude, né, como copeiro ali e tal, dos deuses e tudo mais, e recebe a imortalidade, pelo simples fato de talvez ser o mais jovem dos mortais, o mais belo dos mortais. Então, por isso que ele coloca essa referência, assim, essa comparação aqui, nesse sonho que ele teve da águia subindo ele, né, nesse sentido. Então, ele fala que se depara, ele pensava que era uma fenda na rocha, mas na verdade não, é a porta de entrada, e ele vê um ser sentado à porta, que é um anjo. Ele não consegue ver muito bem nem olhar direito para ele, porque ele está muito iluminado e resplandece seu rosto, ele não consegue ver de tanta luminosidade que vem daquele anjo, mas ele vê assim que tem 3 degraus, cada degrau de uma cor. O primeiro é bem branco, o outro é mais escuro e o último é bem vermelho sangue. Então o anjo está sentado sobre uma soleira guardando essa porta. Ele tem 2 chaves, uma dourada, a mais preciosa, e uma prata, né, que é a branca, e uma espada. Ele guarda a entrada do purgatório. Então, quando eles chegam diante do anjo, o anjo pergunta para ele: quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Se por acaso aqui não é o lugar de vocês, então que vocês voltem de onde vocês vieram. Aí Virgílio explica: a mulher falou pra gente vir aqui
a mulher falou para nós ainda há pouco que era pra gente vir aqui e a gente tá aqui por causa dela. E daí o anjo fala assim, então se é por isso, você pode seguir seu caminho conforme o mandato dela, né? E que foi Santa Luzia. Então, ele pega a espada e escreve 7 P's na cabeça de Dante, na testa de Dante. Ele fez 7 feridas em forma de P na cabeça de Dante, para ele subir, começar a subir ali. E ele tira então essas chaves e ele tenta abrir aquela porta. E ele usa a primeira e depois usa a segunda. E assim que a porta abre, Dante, no som daquele metal das dobradiças da porta, ele escuta o canto angelical lindo, tipo sinos tocando, né? Que diziam, a vós louvamos, ó Senhor. E aqui tem um monte de simbolismo e significado, que talvez se não fosse eu aqui, você não saberia. Então peço que, se você tá vendo que realmente tudo isso que eu tô fazendo aqui tem um valor, que você possa dar essa curtida só por tudo isso que eu tô trazendo aqui pra você nesse canto, que é muito legal, vale muito a pena. Os 3 degraus, branco, mais escuro e o vermelho. Os 3 degraus simbolizam as 3 partes da penitência. O branco, onde ele pode ver o próprio reflexo, é a confissão, que na verdade é aquele olhar para si mesmo, fazer uma reflexão, uma meditação e ver o que tá de errado em nós, de acordo, né, com a nossa verdade de coração, se arrepender e confessar. Então o primeiro degrau é referente à confissão, à autorreflexão, o ato de conhecer em si, né, o pecado cometido. O segundo, que é áspero e escuro, o segundo degrau, é referente à contrição, é o arrependimento do ato pecaminoso. E o terceiro e mais alto ali, ele é de um vermelho muito vivo, ou seja, representa o sangue de Cristo. Representa então a purificação de nós, né, dos nossos pecados cometidos através da absolvição da dívida do pecado. O anjo guardião aqui representa o representante da Igreja Católica, que na verdade então é o sacerdote, ou o confessor, digamos assim, né, nesse simbolismo que está tentando expressar aqui. Ele porta a espada, né, de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e a chave do reino de Deus, que foram dados a Pedro como autoridade da igreja, que pode libertar ou não nós, né, do pecado, das amarras do pecado. As 7 feridas na cabeça de Dante refere-se aos 7 pecados capitais, e conforme ele vai avançando no purgatório, essas feridas são saradas e vão sumindo. As chaves abrem a porta do reino de Deus, ou seja, é as portas de São Pedro, né? As chaves de São Pedro. As chaves que abrem as portas de Deus aqui representam as 2 partes da absolvição, poder que pertence à igreja. A chave dourada, que é a mais preciosa, representa a autoridade divina que a igreja tem de perdoar os pecados. E ela é dourada, e ela é divina, porque foi comprada pelo preço da paixão e morte do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. É com ela que o sacerdote absolve os pecados. A chave prata representa o conhecimento necessário do sacerdote, o confessor, direcionar as almas conforme a necessidade dela para realmente a reparação e a purificação da alma diante da confissão dos seus pecados, para então de uma vez por todas se libertar, né, das amarras desse pecado, não cometer mais, mas também purificar, justificar e santificar-se de toda a consequência e culpa dele através das penitências e dos atos que se comprometem a partir dali. Ambas as chaves precisam funcionar para que então a alma possa subir. É isso que o anjo explica para Dante. As 2 chaves têm que ser usadas e as 2 têm que ser abertas, né? Porque se por acaso uma delas falhar, a porta permanece trancada e então a alma não consegue subir. É nesse sentido. Essa segunda chave, a prata, requer arte e conhecimento, né? Nesse sentido, para direcionar, né, as almas naquilo que precisa para sanar todo
o mal do pecado, mas também se libertar de uma vez por todas das amarras do pecado. Quando Dante vai subindo, o anjo fala assim: não olheis para trás, porque se olhar para trás, volta. Entrais, mas lembrai-vos que se para cá voltará, se caso olhar para trás. Então, quando ele entra, ele ouve todo aquele barulho de anjos cantando e tudo mais. Vós vos louvamos, ó Senhor. Vós vos louvamos, ó Senhor, é um canto, né, de Santo Ambrósio, de ação de graças. Te Deum laudamus é o nome desse hino. Foi escrito por Santo Ambrósio na situação da conversão de Santo Agostinho. E aqui também lembra aquilo que foi escrito lá, né, na palavra de Deus. Que os céus cantam e louvam em ação de graças por um só pecador que se arrependa, que se converta. Então é nesse sentido também, né? Lá em Lucas 15:10 é que está essa passagem. Referente a olhar para trás, também está essa referência referente à palavra de Deus que está em Lucas 9:62, que Jesus disse que ninguém, né, que põe a mão no arado olhe para trás, né, porque aquele que olhar para trás não está apto do reino de Deus. Então é tudo isso que Dante traz nesse canto. Então Dante vive toda essa experiência nesse canto, né, já está no primeiro círculo, né, o primeiro terraço do purgatório, onde realmente ele vai aprender sobre o arrependimento de um pecado, mas também a santificação, a purificação, nesse sentido, do bem contrário e na virtude contrária. Então é isso que a gente vai ver aqui. E aqui a gente já encontrou aqui Santa Luzia, e daqui para frente a gente vai encontrar sempre também a presença de Nossa Senhora como exemplo de virtude naquilo que é pecado. Então é muito legal e aguarde grandes emoções nos próximos cantos daqui para frente, porque é muito interessante. Muitas pessoas às vezes acham que não tem muita novidade, não tem muita coisa assim que talvez interesse o leitor no purgatório, assim como, né, todo o drama e o medo e o clima do inferno. Mas eu acho que muito pelo contrário. Você não concorda comigo? Olha quanta coisa aqui! Até aqui, isso que nós estamos só no 9º canto. Imagine, tem mais 13, não, 23. Então, é muita coisa mesmo. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, espero que vocês estejam gostando, ok? Então, daqui pra frente é mais ou menos nessa pegada. Muita surpresa, muita lição, muita coisa espiritual de fé escondida, mas também muito exemplo prático do que fazer e não fazer, referente à penitência, ao pecado e às virtudes e o bem e a graça. Né? Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, né? E você está dizendo aqui para a plataforma que os meus vídeos são relevantes, ele vai oferecer para mais pessoas. E eu fico sabendo que você está gostando também e fico muito feliz, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo canto, se Deus quiser. Até mais!